Em Ferros, na região central do estado, o Centro Cultural Roberto Drummond, inaugurado no início do mês, é uma homenagem. O escritor nasceu na cidade. Era um garoto quando morou nessa casa com os pais. A prima, Maria José, lembra que ele era curioso e gostava da companhia de pessoas mais velhas. Tinha amizade com meu pai, gostava de conversar com ele, o papai contava as histórias, ele gostava de escutar, né? A prima Madalena lembra de quando Roberto foi estudar em Belo Horizonte. Minha mãe dava pensão lá na Rua da Bahia e ele foi morar lá. E a minha mãe tinha muito carinho com ele, porque ele era muito estudioso. Lembranças da infância, histórias e personagens da cidade ficaram impregnadas na memória de Roberto Drummond. Aqui na Praça da Matriz, ele começou a escrever o livro A Morte de DJ em Paris, que em 1975 ganhou o prêmio Jabuti de literatura. Anos mais tarde, no romance Hilda Furacão, o escritor relatou uma polêmica real envolvendo a Igreja de Santana e uma obra de arte. No altar da igreja, a figura de Adão nu, entre as cenas bíblicas pintadas por Iara Tupinambá, causou indignação em muitos fiéis. José Virgílio era o prefeito eleito de Ferros. Ele conta que a história virou notícia depois de uma carta de Dona Ciana ao sobrinho Roberto Drummond. Tia Ciana, que ele cita, que havia escrito para ele uma carta, uma longa carta, preocupada, explicando o escândalo na Matriz de Ferros, um Adão completamente nu, né? E que ela, para não deixar de cumprir o seu dever de católica, ela entrava na igreja de costas, para não ver o Adão. A fazenda antiga e as conversas com o tio Zé Viana também foram parar nas páginas de Hilda Furacão. No romance, ele inspirou o personagem de um fazendeiro integralista. Aos 91 anos, seu Zé lembra que o sobrinho tinha fama de comunista, mas isso não atrapalhava a convivência. Combinava demais. Ele não tocava na política dele e nem ele tocava na minha. Nos 12 livros publicados, o traço marcante de Roberto Drummond. Ele era um cara que escrevia, gostava do que escrevia e acreditava no que escrevia. Isso eu aprendi muito com ele, com o Roberto Drummond. Mas e o jornalismo? Como era o jornalista Roberto Drummond? Ele era muito comedido, ele era uma pessoa que se preocupava muito em te mostrar assim, você tem que chegar o mais próximo possível da verdade. A verdade é quase impossível. Mas você tem que ter sempre, ouvir sempre um lado, ouvir o outro lado. Ele nasceu para ser escritor. Ele estudava em casa, lia para danar. É isso que ele gostava.